tarde, senhores vereadores. Às 14h07. Pela grandeza da pátria, a paz entre os homens e sobre as bênçãos do Divino Espírito Santo, declaramos aberto os trabalhos desta tarde. Solicito da vereadora doutora Heloísa Serri que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Posteriormente, o vereador Geraldinho da Saúde, que faça a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abandona em Deus. Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Palavra do Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território e da naturalidade da pessoa. Seja esse país ou território independente sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Quero agradecer a vereadora doutora Heloísa Serri pela leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também o vereador Geraldinho de Saúde pela leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em discussão, a ata da reunião anterior. Em votação. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do secretário pastor Paulo César que faça a leitura da convocação da reunião. Ofício número CM 015/2010, assunto convocação, reunião extraordinária, serviço, diretoria legislativa. Senhores vereadores, nos termos regimentais, convocamos Vossa Excelência para participar da reunião extraordinária a ser realizada no dia 5 de julho de 2010, segunda-feira, às 14 horas, no plenário, para apreciação dos seguintes projetos. Projeto de lei número CM 007, CM 034, CM 035, CM 036, CM 039, CM 044, CM 045/2010, EM 075, EM 040, EM 047, EM 048, EM 049, EM 050, EM 051 e EM 052/2010. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Edmar Rodrigues, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, essa secretaria também informa que recebe o ofício CM 09/2000. Reiniciando a reunião, nós solicitamos do vereador pastor Paulo César que faça a leitura do primeiro projeto em pauta. Senhor presidente, o primeiro projeto deveria ser o projeto de lei AM 040, porém, o projeto contém emendas, deverão ser apreciadas primeiro e votadas.
Começando pela emenda número CM 019/2010 ao projeto de lei 040, emenda aditiva, de autoria do vereador Edson Souza. Emenda, senhor presidente, que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela inconstitucionalidade e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária declara pela aprovação da referida emenda, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, como disse o nosso secretário, o pastor Paulo, a Comissão de Justiça deu a emenda 019, ela deu pela inconstitucionalidade. Eu gostaria que lesse a emenda toda, para que o plenário tomasse ciência da emenda 019. Peço ao secretário, então, que faça a leitura da emenda 019. Emenda número CM 019 ao projeto de lei CM 040/2010. Emenda aditiva. Acrescentar ao projeto de lei número 040/2010, no capítulo 7º, das disposições sobre alterações tributárias, em seu artigo 43, parágrafo 2º, com a seguinte redação: será concedida isenção na cobrança de IPTU para todos os imóveis localizados na zona urbana de Divinópolis, situados em ruas sem pavimentação e rede de esgoto. Que isso, vou divulgar. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, a olho nu, não juridicamente, é uma emenda maravilhosa do vereador Edson Souza. Mas, no entanto, a própria legislação, a lei de responsabilidade fiscal, não permite que a gente conceda qualquer isenção de imposto. Tanto é que nós temos hoje uma cota básica, né? Existe a cota básica. E também com relação à questão de imóveis sem pavimentação e rede de esgoto, evidentemente que o próprio valor venal, ao avaliar que aqueles imóveis não têm a pavimentação ou também a rede de esgoto, eles já pagam menor imposto. Então, portanto, como a legislação maior não permite isenção, por isso o parecer pela inconstitucionalidade. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador autor Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui num velório ontem e saí com o coração machucado. Porque naquele velório, senhor presidente, muitas pessoas não puderam acompanhar o seu ente querido. Não puderam enterrar seus mortos. E ali, senhor presidente, eu fiquei pensando nessa casa. Os absurdos que o prefeito Vladimir está fazendo com essa casa. Porque tem uma lei na PPA, onde todos aqueles que venham falecer no município, o município tem que mandar um ônibus para que os seus entes queridos sejam velados. Nós fizemos uma emenda na PPA sobre essa mesma dimensão e o senhor prefeito não cumpriu. O vereador Edson Souza fez uma emenda isentando para o ano que vem a não cobrança de IPTU de todo imóvel que não tem rede de esgoto e calçamento. Nós vamos saber, senhor presidente, de que lado que os vereadores hoje vão estar. Tem cidade, senhor presidente, que ninguém paga IPTU. Várias cidades não pagam IPTU. O vereador Edson Souza está querendo fazer uma emenda para que o prefeito possa adequar na LDO ao orçamento a não cobrança do IPTU para aquelas pessoas que moram numa casa que não tem rede de esgoto em pleno século XXI e não tem calçamento. Então, senhor presidente, eu vou votar contra o parecer. Eu vou votar porque tem cidades que aprovaram. E quando que essas cidades aprovaram essa questão da isenção do IPTU? Foi no tempo e no espaço. Contagem e várias cidades não cobram IPTU. Mas o senhor prefeito, ele não quer fazer essa justiça social. Então, senhor presidente, essa casa vai saber. Nós já sabemos que da outra vez ficou 7-5
E muitos vereadores votaram contra o povo. E hoje eu queria pedir, em nome do bairro Cidade Jardim, Santos Dumont, Interlagos, Mariterra, Tietê, enfim, vários bairros de Divinópolis que não tem calçamento de esgoto. Nós estamos, Orlando, acabando com isso, isentando aqueles que não têm IPTU. Então, senhor presidente, eu peço para que as pessoas votem contra o parecer. Vote contra o parecer, porque aqui nós vamos citar aquilo, pastor Paulo, que está escrito na Bíblia: quando o justo governa, o povo se alegra. O que nós estamos fazendo é dando a justiça. Agora, falar que é inconstitucional, em Contagem não paga IPTU. E nós estamos querendo não tirar o IPTU. Nós estamos querendo é que não pague aqueles que no pleno século XXI a sua morada não tem um calçamento ou não tem a rede de esgoto. Então eu peço aos senhores vereadores que votem contra esse parecer. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, como membro da comissão, eu diria o seguinte, que a lei é muito fria. Eu estou de acordo com o novo colega vereador Edson, é justiça. Mas dentro da lei, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, ela tem que dar pela legalidade. E como é evasão de receita, e a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, então, seria importantíssimo que nós levássemos até uma discussão maior, porque de acordo com a procuradoria desta casa, esta lei, ela torna-se inconstitucional porque fugiu da nossa missão, que é evasão de receita. Então, nós como vereadores, então, não temos esse poder. De forma, então, que eu sei que é justiça, o novo colega vereador Edson está coberto de razão, mas o que havemos de fazer? Nós, como agente da lei, por exemplo, temos que obedecer o que a lei maior nos fala. Então, de forma que a nossa comissão, ela opinou-se pela inconstitucionalidade porque a lei diz isso, mas a gente entende que seria importante, né, essa proposta do novo colega vereador Edson. Mas, como nós, de acordo com a legislação, nós opinamos pela rejeição, porque assim a lei nos obriga. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu não concordo com o vereador Paduano, não, porque o Poder Legislativo, nós estamos na fase da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Nós estamos votando um projeto de lei para dar base para o prefeito fazer o projeto do orçamento. Agora, cabe ao prefeito fazer um estudo do impacto e ver, e às vezes até buscar recomposição. Então, não tem condições não, senhor presidente. Cidades, Paduano, igual Contagem, ninguém paga IPTU. Lá ninguém paga IPTU. Ou você está achando que isso caiu do céu? Não, lá teve um projeto de lei que foi votado. Essa casa tem oportunidade de fazer história, e o prefeito tem até setembro para fazer alguma adequação na lei. E buscar um impacto. Esse discurso não contempla o povo de Divinópolis, não. Então, senhor presidente, novamente, peço que os vereadores mostrem de que lado estão e vote contra esse parecer. Com a palavra, presidente. Palavra, o vereador Geraldinho da Saúde. O que me estranha é que essa casa tem apresentado algumas propostas tão importantes socialmente falando. Eu acho que nós temos que começar a olhar com o coração alguns projetos. O projeto dessa grandeza social tem que ser analisado, acho com muita seriedade, sabe, com muita boa vontade. Por que não a gente avançar mais no social? Por que não a gente privilegiar mais a população e não ficar na frieza das leis? Então, acho que é importante, sim. O projeto dessa grandeza tem que ser analisado, tanto pela comissão que dá parecer, como pelo próprio executivo, com mais segurança de atender a população de fato. Então, portanto, também sou favorável a um projeto desta grandeza. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Olha, senhor presidente, eu acho que está tendo a confusão, e até o vereador Edson Souza, ele tem esse poder de fazer com que as coisas se transformem
E, na verdade, ninguém está falando que esse projeto é ruim, tanto é que na minha colocação aqui inicial, sem dúvida, a intenção do vereador Edson Souza é fantástico. Mas o que nós estamos discutindo aqui não é questão se o prefeito Vladimir, como já foi mencionado, o prefeito nem sabe sobre parecer sobre inconstitucionalidade, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que nós estamos aqui discutindo um parecer que os técnicos jurídicos da nossa Procuradoria, né, juntamente com os companheiros da Comissão de Justiça, nós, por mais que seja bonita a lei, mas se ela tiver óbice jurídico, ela não pode prosperar, gente, isso aí é natural. Todas as casas de leis, ela tem que ter essas técnicas, ou seja, as comissões, que se a lei for bonita, se a lei for social, mas ela tem óbice jurídico, tem uma legislação acima que não permite de que ela seja aprovada, e está aí o parecer pela inconstitucionalidade, aqui não tem nenhum vereador contra a isenção, não. Todos nós somos a favor, quem dera se ninguém pagasse imposto, quem dera. Mas desde a época de Jesus Cristo, já tinha os cobradores de impostos, porque infelizmente, ou felizmente, a máquina administrativa depende dos impostos. Então não tem ninguém contra aqui não. Nós estamos discutindo, a proposta do vereador Edson Souza, ela é magnífica, mas só que tem o óbice jurídico, como disse o nosso presidente da Comissão de Justiça, o vereador Paduano, tem o óbice jurídico, nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, porque ela está proporcionando renúncia fiscal. E já existe a cota básica, onde aquele cidadão que já preencheu os requisitos, a casa até 150 metros, não tem mais que até 2 salários e meio, a sua renda per capita, ele tem a direito à cota básica. Isso já está de acordo com a legislação federal. Nós não podemos, essa casa, de uma certa forma, por mais bonito que seja a lei, ir contra a juridicidade da lei. Então aqui nós estamos discutindo o parecer, não tem nenhum vereador contrário a benefício para a população, nenhum de nós somos contrários. Agora, existe o óbice jurídico? Existe o óbice jurídico. E aí foi nós, na nossa comissão, juntamente com todos os procuradores da Procuradoria dessa casa, chegou a essa questão, aponta a legislação da lei de responsabilidade fiscal, que não pode renunciar receita. Então está aí, não existe ninguém contra a proposta, até bonita, mas existe o óbice jurídico, e nós não seremos malucos de votar uma lei que tenha óbice jurídico contra uma comissão que ela é, de uma certa forma, sustentada por procuradores competentes. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, o Beto sintetizou muito bem a fala, aonde o vereador coloca muito bem que essa casa não tem competência para legislar dessa forma. O prefeito nem está sabendo que a comissão deu para inconstitucionalidade, porque a lei já impõe. Senhor presidente, o que nós não podemos concordar com a realidade de Divinópolis é completamente diferente com a realidade de Belo Horizonte, Contagem, Betim. Contagem hoje tem o maior polo industrial de Minas Gerais, tem Contagem. E lá não se cobra IPTU, mas é se maquiado com a cobrança de coleta de lixo, que é cobrado. Não cobra pelo imposto predial, mas cobra em cima de outros tributos. E tem um projeto falando que não cobra. E lá o ICMS do polo industrial é muito forte. Lá não se cobra IPTU predial, mas cobra sobre lixo, coleta de esgoto e uma série de coisas, está embutido. E tem aquela ilusão. O que Divinópolis não tem diferente em outra cidade, que em 82 aqui foi aprovado, sim, loteamentos, mais de 192 loteamentos sem nenhuma infraestrutura, se tornando Divinópolis a maior cidade do Brasil em lotes vagos. E pela proporção de habitantes. E sim desencadeou para o município. Agora, para isso, nós temos uma defesa social muito bacana, que é muito interessante, que é a cota básica, que coloca aquelas pessoas que não tenham condição de pagar, e sim, com a cota básica, o social avança muito mais do que outra cidade em Minas Gerais e no Brasil, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, os vereadores que me antecederam, parece que eles estão falando de outro projeto. Não estão falando de cota básica aqui não, que tem uma lei específica. O projeto de lei de vereador é todos os imóveis que estão na rua, que tem calçamento ou rede de esgoto, eles terão a isenção do IPTU. É isso. Agora, tem vereador aqui, senhor presidente, tentando confundir. Nós fomos na PPA, e já está seguro, e o prefeito vai ter que responder por isso, nós fizemos 25% de desconto. Nós tivemos 5 vereadores que votaram contra. 5. Agora, por que um projeto com percentual
ele é a favor, o outro é contra. O que nós queremos, nós não estamos discutindo isso não, nós estamos discutindo é questão da grandeza, é do sonho, da utopia. Na história da humanidade, senhor presidente, a mulher, existe lei moral, lei cultural, que oprime a mulher, o velho e a criança. A lei tem que vir da alma, senhor presidente. Se a lei não for para humanizar, a lei tem que ser morta. Uma pessoa, por causa de uma cor, há um século atrás, tinha direito a uma chicotada e trabalhar para os outros dados, produzir riqueza para o outro, por causa de uma cor. E você veio apoiar uma lei? A lei que não for justa, a lei que não tiver na sua essência a utopia, essa lei tem que ser abolida de uma sociedade livre. Agora, senhor presidente, o senhor prefeito, ele tem oportunidade, a partir de agora, que nós vamos votar, eu estou vendo o resultado que nós vamos aprovar, dele fazer a mudança no orçamento e mandar para essa casa. É por causa disso que tem a LO. Então, eu não posso comungar com esses discursos que o prefeito gosta. Nunca vi tanto assessor do prefeito aqui nessa casa. Parece que eles mudaram para cá agora. Eles ficam nos gabinetes o dia inteiro, e eles conversam no pé de ouvido, e eles entram no gabinete, eles entram no outro, e pula para um, e pula para outro. Parece que eles esqueceram o Pernambuco, e estão doidos para ser vereadores e ficar nessa casa. Então, senhor presidente, novamente, eu peço aos vereadores votar contra esse parecer, porque nós temos todo o argumento jurídico que não é inconstitucional. Nós estamos querendo fazer a justiça, fazer uma cidade mais justa, uma cidade mais fraterna. Então, eu peço a todos para votar contra o parecer. Palavra, senhor. Palavra, vereadora doutora Heloísa Serri. Eu não posso deixar de manifestar e dizer da grandeza que é essa isenção. Como você acabou de falar, realmente é uma questão de justiça. Não é justo que uma pessoa que não tem as mínimas condições na casa dele, como esgoto, como calçamento, pague o mesmo valor que o outro, proporcional que o outro que tem todos os privilégios na casa dele. Então, nós estamos aqui principalmente para defender o que é de direito do povo. E essas pessoas têm todo o direito de ter essas condições básicas na casa dele. E, principalmente, é a pessoa carente que está lá, que tem de pagar IPTU em cima de uma rua sem calçamento, condições de saneamento básico nenhuma. Então, uma questão de justiça. A gente está aqui para defender o povo, principalmente o povo que é carente, e é esse povo que está pagando o mesmo valor. Então, não posso ser contra de maneira nenhuma um projeto desse, e eu vou votar realmente contra o parecer de inconstitucionalidade. Palavra o vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, já foi dito que o projeto é importante, o projeto é justo, mas a lei está acima de nós, senhor presidente. Até porque eu não sou assessor do prefeito, eu não vou no gabinete do prefeito, por acaso eu vou à prefeitura cumprir minha obrigação, mas como agente da lei, como membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e de acordo com a lei que nós analisamos, ela é inconstitucional. Então, mas o plenário é soberano, a gente sabe que o plenário é soberano. Agora, nós, como membro da comissão, depois de sentar, discutir e chegar a um ponto, um denominador comum, que a lei, ela traz para o município renúncia de receita, então, de forma então, que para a comissão ele é constitucional. Então, o nosso parecer é pela constitucionalidade. Mas o plenário é soberano, que o plenário decidir aqui, por exemplo, está decidido. Agora, nós jamais, como membro da comissão, jamais poderia dar o parecer pela legalidade se a lei nos fala que a lei é inconstitucional. Essa é a razão. Mas nós estamos de acordo. Eu acho que o projeto do nosso colega vereador é importante, mas pela força da lei é ilegal. Então, nós demos pela inconstitucionalidade, meu caro colega vereador Edson. Essa é a força da lei. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Fabiano Tolentino. Senhor presidente, nesse momento aqui eu estava fazendo uma reflexão, né, e eu fico pensando, e com muita tristeza, a gente está aqui discutindo uma situação que é boa para a população, e a gente pensar que nós estamos brigando para aquele que não tem calçamento, que não tem rede de esgoto. Em 2010, nós estamos muito aquém de uma grande cidade, né?
Isso é que me causa uma tristeza, a gente saber que hoje estamos aqui há meia hora discutindo o pagamento ou não do IPTU para aquele que não tem nada, que não tem o mínimo de condição básica para morar. Eu acho que nós tínhamos que repensar e muito mais, repensarmos em dar essa condição a ele, que o IPTU é o mínimo que nós poderíamos dar. Então, se encontrar ao parecer, que eu acho que nós temos que pensar no social. E o social é dar dignidade àquele que está morando sem nada. E brigarmos para que o município dê condição. E é esse que é o nosso papel, papel de legislador. A minha palavra é essa, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra o vereador Dailton Viana. Senhor presidente, nós, ouvindo atentamente a fala dos nobres vereadores, quero parabenizar o vereador Edson Souza pela intenção, uma emenda muito boa, apesar de ser inconstitucional. Nós até entendemos que talvez a emenda pudesse ter sido para quem enquadrasse na Lei 049, que é a lei da cota básica, que tivesse o direito, né? Ele colocou na emenda dele que quem mora em local que não tem rede de esgoto e calçamento deveria não pagar o IPTU. Mas na nossa cidade não existe isenção. Existe a Lei 049, que é a lei da cota básica. Talvez se a emenda fosse quem enquadrasse na Lei 049 e morasse em rua sem calçamento, em rua sem rede de esgoto, pudesse ser, ter o benefício da Lei 049, que é a lei da cota básica. Porque, muitas das vezes, a pessoa tem uma construção em uma rua sem calçamento, sem esgoto, mas é uma segunda construção. Às vezes é uma casa que passa dos 150 metros de área construída. Às vezes a pessoa ganha 10 salário mínimo, ele não enquadra na cota básica. Não seria justo dar uma cota básica para uma pessoa que ganha 10 salário mínimo. Então, talvez se a emenda fosse aquele cidadão que enquadrasse na Lei 049, que é a lei da cota básica, pudesse ter a cota básica se morasse numa rua que não tinha rede de esgoto e nem calçamento. Então, eu acho que ficaria coerente, porque já existe a lei da cota básica na nossa cidade. Então, apesar da intenção ser boa, mas talvez não enquadrasse muitas pessoas que estivessem nesses locais. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Edson Souza. Senhor presidente, a minha fala agora é para combater a posição do vereador Daí e do vereador Paduano. Primeiro, a renda per capita de Divinópolis, ela chega a R$ 750. O vereador sugere uma renda de 10 salários mínimos, que daria em R$ 5.500. Uma pessoa que ganha isso, geralmente, não está nessas condições, como foi dito pelo vereador Fabiano. Como disse o vereador Fabiano, isso deixa a gente, aqui é maior, aqui é política de infraestrutura, é política de infraestrutura que nós estamos conversando, é forçar o governo a agilizar. Agora, o vereador Paduano fala que na lei, ora, a lei é fruto do homem, a lei não é maior que o homem. O homem é que faz a lei, o homem que muda a lei. Uma lei hoje pode não ser amanhã. Uma lei, agora nós estamos no momento da LDO, é agora. Como o vereador Adair falou, o nobre advogado, que é através da isenção, agora que nós estamos fazendo, na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, falando para o senhor prefeito, em nome do povo de nós, senhor prefeito, corrige e muda no orçamento a lei que o povo quer. Nós estamos votando, como diz a doutora Heloísa Serri, nós não estamos votando por uma pessoa, não é nada não, nós estamos votando por uma política espacial. Todos aqueles que moram numa rua, que não tem calçamento e rede de esgoto, é isento do IPTU. É isso que o povo de Divinópolis quer, através dos seus vereadores. É isso que o povo de Divinópolis espera, senhor presidente, e está nos acompanhando. Não é virar e falar, é a hora, é agora. E eu quero te parabenizar, vereador Fabiano. É isso mesmo, como disse a doutora Luísa. É isso que o povo quer. Tem várias cidades, senhor presidente, que o povo não paga IPTU de jeito nenhum. Senhor presidente, o brasileiro trabalha até 26 de maio para pagar imposto. Até 26 de maio para pagar imposto. O brasileiro não aguenta isso mais não, senhor presidente. Agora, você morar numa rua onde não tem calçamento e rua de esgoto e querer ainda cobrar, não chegou a hora.
E hoje nós vamos dar um basta nisso aqui e vamos votar a favor do povo. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson dos Hamilton. Senhor presidente, eu presenciei, sentado aqui, lá de fora no plenário, anos atrás, quando essa casa aqui, por vários vereadores aqui presentes, aprovou a concessão de mais tantos anos para a Copasa. Entregou de novo nas mãos da Copasa a concessão. Senhor presidente, a realidade nossa de Divinópolis aqui é completamente diferente de outra cidade, onde não tem-se números de lotes vagos, loteamentos que foram aprovados sem nenhuma infraestrutura. Uma mera covardia que foi com o povo naquela oportunidade. Desencadeou para o município mais de 100 mil lotes vagos. O vereador Adair mora numa rua sem calçar, senhor presidente. Será que ele, por sã consciência, ele tinha que ser isento de IPTU? Como o Adair, tem várias pessoas também na cidade. Mas o posicionamento do vereador do Adair, eu concordo. Se essa pessoa ganha tanto salário mínimo, se a casa dela não ultrapassa tanta área construída, se a renda per capita é menor, essa pessoa tem direito. E tem a cota básica, R$11. Essa pessoa tem direito. Agora, me estranha que vereadores que aqui passam por vários mandatos, por que não fizeram essa brilhante ideia nas administrações passadas? Agora quer ter. O que nós podemos ser, eu não quero aqui ser oportunista, de criar uma expectativa no povo que não é competência dessa casa. Concordo com o decano dessa casa, vereador Paduano, aonde defendeu que a ideia é muito boa, se nós pudermos legislar dessa forma, mas infelizmente a Constituição deixa bem clara que nós não podemos legislar na tributação. E aqui o decano dessa casa, o Paduano, com vários mandatos, deixa com maior clareza, e bem fundamentado pelo vereador Beto Machado, líder do governo, e eu gostei da ideia daí. Eu acho que é dentro desse princípio. Eu acho que podemos amadurecer, sim, dentro dessa proposta que Vossa Excelência levanta nessa casa. Aí sim nós estaremos fazendo justiça social para aquelas pessoas que realmente precisam. Obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao Edson, eu gostaria de informar o nobre colega vereador Rodson, que quando ele faz a colocação que esta casa votou para a concessão da Copasa por mais tantos anos para frente, 40 anos para frente, essa casa não votou esse projeto. O prefeito anterior, Galileu Machado, através do final de tarde, eu fazia parte de uma comissão, dando parecer, para dar o parecer, no final da comissão, para dar os pareceres de onde que era o DEMAI, o SAAI, foi votado, foi-se a Belo Horizonte, naquela época o vereador, o presidente era o vereador Vanilson, e quando eu ia concluir, a comissão concluía os fatos para entregar ao presidente da casa, ao senhor prefeito, numa calada do final de semana, foi-se dado a concessão por mais 40 anos para a Copasa, sem passar por essa casa. Se tivesse passado, eu teria votado. Passa a palavra ao vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu ia fazer a defesa dessa casa, e tem vereador que parece que está com a cabeça em outro lugar. Eu estava em Brasília, a ex-vereadora Helena Piola me ligou, falando que tinha assinado um convênio. Não foi não, senhor presidente. A justiça tem que ser dita. Não foi não. Tinha um determinado presidente, que na época foi com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Senhor presidente, mas vamos discutir agora a sociologia geográfica de Divinópolis. Vamos entrar nessa área. Divinópolis, tem gente aí que gostava demais do Galileu. Parece agora que o Galileu virou uma coisa que chegou e fala da expansão urbana de Divinópolis. É verdade. Divinópolis tem vários bairros, Fabianos, que não tem infraestrutura, mas Divinópolis não tem favela. Divinópolis não tem favela. Divinópolis pode ter moradias, estou falando física, a vezes não seja digna, mas tem pessoas honradas, pobres, batalhadores pela vida. Mas Divinópolis não tem favela não. Esse discurso que abriu, que as pessoas mudam, agora, só doido que tem ideia fixa. Às vezes eu tenho uma ideia hoje, daqui 6 meses eu tenho outra, daqui 1 ano eu tenho outra, eu tenho que situar no tempo e no espaço e acompanhar. O que está aqui hoje
pessoal de Divinópolis, é que através dos seus representantes, nós estamos decidindo se quem mora numa rua se paga ou não IPTU. Eu sou contra de pagar o IPTU. E já tem vereadores que acham não, que tem que cobrar deles. Em pleno século XXI, doutora. Rua que não tem rede de esgoto, que não tem calçamento. Então, acho que nós temos que ir para votação, senhor presidente. E a história vai nos julgar. A história vai nos julgar. Porque agora chegar e vir com esse discurso, o que está aqui na pauta é essa. E o momento é agora sim, na LDO. Porque o senhor prefeito tem agora, para enviar nessa casa até setembro, o orçamento. E quando ele vê o impacto, que esse governo é muito organizado, ele vai fazer um estudo e tentar mudar alguma compensação. Então, o que está em jogo é isso, senhor presidente. E peço novamente os seus vereadores para votar contra o parecer. Gostaria de informar os colegas vereadores, nós estamos votando o parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade na emenda aditiva de número CM 019/2010 do projeto de lei de número EM 040/2010. Em votação. Gostaria de informar os colegas vereadores que aqueles que votarem sim, está votando a favor do parecer da Comissão de Justiça. O que votar não, está votando contrário ao parecer da Comissão de Justiça. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto. Eu tenho só de informar o painel, nosso colega vereador. Fica rejeitado o parecer da Comissão de Justiça por 5 votos contrários, 4 votos sim e 1 abstenção. Justificativo de voto ao vereador Beto Machado. Senhor presidente, mais uma vez, lamentar, né, que nós temos aqui no plenário vários juristas e às vezes escutarmos até algumas situações aqui de lamentar que nós, como advogado, até ficamos tanto quanto envergonhados de as questões políticas sobreporem as questões jurídicas. Essa casa hoje, com essa aprovação desse parecer contrário, rejeitar esse parecer, assume uma responsabilidade muito grande. Né? Assume uma responsabilidade muito grande. Por quê? A comissão temática, ela dá um embasamento técnico para que o plenário decida. Agora, se o plenário derruba um parecer técnico, aqueles que votaram contra vão ser responsabilizados, caso seja acionado juridicamente por essa questão. Porque se dessa forma, com todo respeito que tem o plenário, mas já a comissão temática era justamente para dar o quê? Para dar uma sustentação técnica para que o plenário possa ter o subsídio jurídico, até porque advogado aqui sou eu, Fabiano Dalentino, o Adair, que está em final de estudo agora, vereador Adair, e os outros nenhum são operadores do direito. Não que menosprezo os companheiros, mas evidentemente que o médico, como a doutora é médica, ela conhece, tem um conhecimento, eu não tenho conhecimento de medicina, mas, no entanto, quero lamentar, né, e de uma certa forma, deixar aqui essa reflexão e esse alerta. Porque dessa forma não faz sentido mais parecer que isso é de uma certa forma, ela é realmente o plenário é soberano, mas é de lamentar que o parecer de uma comissão técnica, com juristas operadores de direito que fazem justamente isso, ter questões políticas sobreporem a isso. Muito obrigado, senhor. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, dá-se a entender, pela explanação do nobre colega vereador Edson Souza, que nós, membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, estamos contra o povo, absolutamente. Nós estamos votando de acordo com a lei. Já dizia doutor Paulo que a lei é marmórea, que a lei é fria, e nós, como membros da lei, nós jamais poderíamos ultrapassar os limites que nos é facultado. E de forma, então, nobre colega vereador Edson, eu digo
mais uma vez, a sua emenda é justa, é importante, mas a lei, às vezes, está acima da lei, que às vezes seria a lei do bom senso. De forma que jamais nós queremos prejudicar quem quer que seja, simplesmente nós somos agentes da lei. De forma que nós votamos de acordo com aquilo que a lei nos propõe, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, a emenda de número CM 019/2010 ao projeto de lei de número 040/2010. Em discussão. Em votação. Fica aprovado a emenda de número CM 019/2010 por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Palavra, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu tenho um respeito muito grande pelo vereador Beto Machado. Homem leal, ético, competente, amigo, cortês, fidalgo, todos predicados, todas as palavras que dirigi ao Beto são palavras que refletem a vida. Mas, senhor presidente, aqui não tem advogado, não. Aqui tem representante do povo, legisladores, onde nós vamos saber o que queremos para o povo de Divinópolis. E o povo de Divinópolis hoje fez história. Votou a partir de hoje, Orlando, que quem mora numa rua que não tem calçamento e rede de esgoto, não vai pagar IPTU. Esses 6 que votaram aqui hoje fizeram história. Nós vamos soltar um boletim, vamos fazer um jornal e comunicar a todos os bairros de Divinópolis essa votação aqui, discriminando. É o compromisso que eu vou fazer de Divinópolis para a gente mostrar quem que é quem. Por que as pessoas, às vezes, votam na sua política social. Senhor presidente, justificativo. Justificativo de voto, vereador Rodson Zé Milton. Olha, senhor presidente, nós não podemos esquecer que essa casa já passou por vários projetos nesse sentido, e nós votamos baseado dentro da Constituição pela legislação que nos compete. Votei consciente, não vou fazer disso aqui um grande teatro político. Votei dentro do princípio do parecer técnico, dentro do parecer que eu acredito que foi muito bem baseado, e nós sabemos da finalidade disso tudo. Estamos votando consciente e tenho certeza que essa casa vai reconhecer. E acho que até pela fundamentação que o vereador líder do partido vai fazer, o Beto, vai concluir o raciocínio. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Geraldinho da Saúde. Justificativo de voto. Justificativo de voto. Senhor presidente, o voto consciente é um voto que mostra para a gente o quadro social, que é uma dívida de muitos governos, e esse governo pode reverter. Essa casa, então, está dando um sinal de que esta emenda aqui, a emenda é um projeto que é social. Então, a falta de pavimentação em muitas ruas, rede de esgoto, é o mínimo que a gente pode estar revertendo para a população. Então, esse voto meu é um voto consciente, a favor da população, a favor das residências, que falta o mínimo de segurança e de justiça social. Então, parabéns. É uma emenda que não é um embate com o governo, ao contrário. Isso não é uma queda de braços, não, com o governo, não. Isso é um acordar para uma realidade diferente, de que a gente tem que mostrar que Divinópolis é uma grande metrópole, merece uma vida digna para o seu cidadão, merece pavimentação. Se nós, então, queremos arrecadar IPTU, vamos pavimentar 100% dos municípios, então, e aí vamos arrecadar. Então, voto consciente, parabéns à casa, que vem brilhando no seu papel e fazendo história. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Beto Machado. Senhor presidente, mais uma vez, eu quero aqui fazer uma explanação e dizer que eu, juridicamente, fiz toda a explanação, a elucidação para os companheiros.
Primeiro, dizer que a lei de responsabilidade fiscal não permite renúncia de receita para o prefeito. Se o prefeito, de uma certa forma, conceder ou, de uma forma irresponsável, renunciar à receita, ele tem até improbidade administrativa, ele pode ser acionado juridicamente. E já que a legislação não permite isenção, e isso os senhores vereadores que já estão aqui mais tempo sabem disso. Tanto é que no passado, né, vereadores que estão batendo recordes de emendas, o ano passado e esse ano, eu fiz um levantamento, nos últimos 3 mandatos dos ex-3 prefeitos, apresentou uma emenda na LDO e na LOA. É uma situação para a gente analisar, né? Tantas emendas agora que não foram apresentadas, porque estão aqui há mais tempo, né? E agora estou apresentando essas emendas que, de uma certa forma, elas não poderão ser cumpridas, porque elas são inconstitucionais. O senhor prefeito não pode renunciar à receita. A própria lei de responsabilidade fiscal não permite isenção. A própria legislação não permite isenção. Então está aí a verdade. Ou seja, uma emenda que nasce morto. Vai nascer morto. Por quê? Senhor, será que o senhor prefeito vai ter coragem de renunciar e ter que responder juridicamente? Então essa é a questão, e por isso que ninguém é contra a concessão de benefício para a população, e o vereador Paduano foi feliz. Nenhum de nós. Agora, nós temos que conceder benefícios que a legislação permita, como a cota básica, como outros programas, né? Agora, nesse questionamento aqui, eu digo o seguinte, uma emenda natimorto, que o parecer da comissão já dá pela inconstitucionalidade, e já tem essa legislação acima que não permite a isenção do IPTU, ela vai ser morta. Ela não vai ter vigência. Então, por isso, a minha justificativa de voto foi nesse sentido, por questão jurídica. Nada contra a comissão, não é a favor de conceder benefício. Ela é a favor de conceder benefício, não contra conceder. Mas ela tem que botar a legislação acima de tudo. Palavra, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu gostaria de passar a justificativa de voto à vereadora doutora Luísa Serra, que já tinha me solicitado. A palavra justificativa de voto à vereadora doutora Luísa Serra. Só quero dizer que realmente considero como sendo um momento histórico, Beto. Por mais respeito que eu tenho a você, eu acho que o povo também, principalmente o povo carente, ele tem de ser respeitado. Isso aqui nada mais foi um ato do que um respeito, um desagravo que nós fizemos contra esse ditador que nós estamos tendo, essas ações ditatoriais de não privilegiar ou só privilegiar as pessoas que têm mais condição. Nós sabemos como o povo carente está sendo aí, ó, nas nossas periferias. Então, eu acho que foi fantástico isso ter acontecido aqui na Câmara, como um ato realmente como um ato de protesto. Então, não importa o que aconteça. Você falou se o prefeito vai ter coragem. Posso te dizer que o prefeito está tendo coragem de fazer muito mais coisa, Beto, conforme nós temos várias denúncias no nosso gabinete. Então, com certeza, se for para beneficiar o povo, que ele tenha coragem também de fazer pró-povo. Não. Justificativo de voto, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, a humanidade é dividida em 2 tipos de pessoas. Aqueles que crêem e aqueles que não crerem. Senhor presidente, eu acho que Divinópolis está de parabéns hoje. Aqui, o prefeito Vladimir está achando que aqui ele tem empregado dele. E tem pessoas aqui, senhor presidente, que às vezes tinha que ter outra grandeza, outra utopia, profetizar, falar mais, senhor presidente. E às vezes não. As pessoas querem ficar assim bem. A campanha da fraternidade esse ano foi uma coisa interessante. Não tem jeito de você servir os 2 senhores. E aqui tem uma turma que quer ficar bem com o prefeito, quer ficar bem com a população. Olha o que o Congresso Nacional fez agora. O presidente da República mandou um projeto de lei com determinado reajuste para os aposentados. O Congresso alterou o projeto, modificou o projeto. Quando o senhor prefeito manda a LDO aqui, é para os vereadores mudarem
criticarem e apresentarem para que, através da LDO, o senhor presidente faça o orçamento. Agora, o prefeito tem a capacidade agora ainda de alterar e fazer o orçamento. Quero parabenizar o Hilton, doutora Luísa Serri, Geraldinho da Saúde, vereador Fabiano, pelo esse voto. Nós passamos para a história. Esses 5 vereadores acabaram com essa injustiça, onde as pessoas que moram numa casa que não tem rede de esgoto e calçamento, a partir de agora, o ano que vem, não vai pagar IPTU. Parabéns a esses 5 vereadores. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto do vereador Adailton Viana. Senhor presidente, nós, observando os discursos, a gente fica até emocionado. Um discurso de uma maneira, outro discurso de outra maneira. Só que é o seguinte, a Casa de Leis tem que ter coerência. E eu acho que nesta tarde, deixamos de ser coerente. Por quê? Como eu já havia explicado antes, existe uma lei, que é a Lei 049, que ela concede a cota básica às pessoas que têm necessidade de se ter essa cota básica. Para conceder essa cota básica, a pessoa tem que ganhar até 2 salários renda individual ou 3 salários renda familiar. Tem que ter uma construção de até 150 metros de área construída, imóvel único. E nós vimos aqui, podemos dizer que quando se fala que uma pessoa que mora numa área que não tem rede de esgoto e nem calçamento, sim, mas na nossa cidade não existe isenção. Existe sim a Lei 049 que concede uma cota básica. Em Divinópolis, ninguém tem isenção de imposto. A pessoa que pode menos paga uma cota básica. Agora, eu sou capaz de garantir que tem muita gente que mora em rua, que não tem calçamento e não tem esgoto, que ganha acima de 5 salários mínimos e que não inclui na cota básica. Foi essa a ideia que eu dei aqui há alguns momentos atrás. Se talvez a emenda tivesse sido remetida para fazer parte, quem morasse num lugar que não tem calçamento nem rede de esgoto, e ser incluído na cota básica, talvez eu votasse contrário. Mas eu votei não por achar que quem mora no local que não tem calçamento e nem rede de esgoto, não precisa pagar IPTU. Eu penso que a pessoa deveria, se enquadrasse na Lei 049, pagar uma cota básica e não ficar isenta, porque nós estamos usando 2 pesos e 2 medidas. Não existe isenção de imposto na nossa cidade. E a partir da votação dessa emenda, dá a entender que vai passar a ter isenção, o que é renúncia de receita. E eu acredito que o prefeito vai vetar esse projeto aprovado com essa emenda. Então, porque não tem condição. Renúncia de receita, lei de responsabilidade fiscal. E nós temos que ter responsabilidade juntamente com o prefeito. Sabemos que tem que estender as leis a quem precisa de se aplicar a lei, mas não podemos ser incoerentes. E eu acho que alguns votos foram o voto da incoerência nessa tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativo, senhor presidente. Justificativo de voto do vereador Antônio Paduano. O novo colega vereador daí, ele foi muito inteligente quando ele se refere à cota básica, até porque, senhor presidente, em Divinópolis não se paga mais rede de esgoto. Foi abolida do imposto de Divinópolis a rede de esgoto. Então, nós estamos se tratando de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que esse é de acordo com a lei municipal, por exemplo, está na lei, quer dizer, nem tem como amanhã ou depois querer isentar, porque só se viesse uma lei, né, do Executivo Municipal, e de forma, então, que o que acontece, por exemplo, hoje, na LDO, é para o futuro, nós entendemos, mas isso ainda tem que ser revisto ainda. A gente sabe perfeitamente que, como diz o nosso colega vereador Beto Machado, é uma lei que a própria prefeitura, o próprio prefeito entende que ela não pode prosperar, porque seria um problema seríssimo
para as estruturas do município. De forma, então, que isso ainda vai ser revisto, que isso é para 2011 ainda, de forma, então, que nós vamos aprovar a LDO e essas emendas serão revistas pelo Executivo. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Fabiano Tolentino. Senhor presidente, até por cautela, gostaria que a TV Câmara não nos filmasse, né? Então, portanto, com relação à nossa justificativa, eu entendo que a lei orçamentária anual, quando aqui votado, eu votei favorável ao desconto de 25% do IPTU, emenda também proposta pelo vereador Edson de Souza. Então, nesse momento, eu, Fabiano Tolentino, mantive a minha coerência. Fui favorável aos 25% naquela época, continuei favorável nessa época. Se a questão indo ao Executivo, ela vai ser vetada ou vai ser aprovada, aí já é uma questão que extrapola as nossas esferas. Não é esfera mais deste Legislativo, e sim do Poder Executivo. Aí cabe ao prefeito tomar as medidas cabíveis e necessárias quanto à aprovação em plenário desta emenda. E aí também, como representante do povo, nós iremos batalhar nessa situação, é bem da verdade. Concordo plenamente com o vereador Adair, quando ele diz que talvez, e com o vereador Gilberto Machado, que aqui faz um papel muito importante de legislador e de conhecedor do direito, até porque quando ele fala que o prefeito não pode dar isenção total, mas talvez hoje foi o momento que nós mexemos no brilho do Executivo para fazer algo diferente. Talvez sim uma cota básica em todos aqueles que não têm calçamento e rede de esgoto. Estamos apenas iniciando um trabalho que não parará hoje, e sim apenas o início de uma batalha que perdurará até o final do ano, e sem sombra de dúvida, Beto, pelo que eu entendo do lado do Executivo, do poder social deste governo, ele vai entrar com benefício da cota básica para todos aqueles que não tenham calçamento e nem rede de esgoto, que já será um marco para Divinópolis e um marco para essa Casa Legislativa, porque aqui hoje discutimos essa situação. Enquanto a gente fala em coragem, aí eu gostaria aqui também de estar pensando em algumas situações. Tem loteamentos que estão parados há muitos anos que agora estão sendo aprovados. E o prefeito está tendo coragem de aprovar. Agora, o que está por trás dessas aprovações? Então, também são loteamentos que não têm a infraestrutura tão necessária e podemos ter problemas também. Então, vamos ter, assim, um efeito, né, jurídico da situação geral, concordo plenamente, mas acho que aqui nós trabalhamos da forma que tem que ser o trabalho legislativo, buscando a melhor qualidade para a população divinopolitana, e tenho certeza que alcançaremos o objetivo. É a nossa justificativa, senhor presidente, voto consciente, voto tranquilo e voto com coerência com relação à lei orçamentária anual, que aqui foi votado também por mim quando apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativo, senhor presidente. Vossa Excelência já fez a justificativa da votação. Pode tirar. Vossa Excelência quer a palavra para discutir outros assuntos. Olha, senhor presidente, foi abordado um assunto que o novo vereador Fabiano propôs, falando que está sendo aprovado loteamentos em Divinópolis. Sim, está sendo. Mas dentro da Constituição, dentro que reza o novo ocupação, o uso de ocupação de solo, está sendo liberado? Sim, mas tem esgoto, água, iluminação, pavimentação, tudo exigido por lei. Esses loteamentos hoje estão sendo aprovados, vai ter que ter todos esses requisitos. Se não tiver, ele não vai ter alvará para comercialização, senhor presidente. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Vou conceder, da mesma forma que concedi a palavra ao vereador Rosa, eu concedo a palavra à vereadora doutora Heloísa Serri. Eu só gostaria de dizer que o prefeito, copiando sua ideia, pode fazer qualquer modificação que ele acha adequada para beneficiar realmente o povo e voltar para essa casa, que nós ainda aplaudiremos isso. E outra coisa que foi dita aqui, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, ele só fica no local sem calçamento e sem esgoto se ele quiser, por opção, porque ele tem condição financeira. Já a pessoa carente, ela fica lá porque ela não tem outra opção. Então, ela está ali porque foi o único lugar disponível que ela conseguiu pagar, comprar, seja o que for, um aluguel barato ou alguma coisa desse tipo. Por isso, eu acho, mais uma vez, parabenizar você, Edson, pela brilhante ideia desse projeto. Solicito do secretário a leitura do projeto. Emenda CM 021. Eu gostaria... Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu, entendendo o pedido desse grande vereador, o Hilton de Guiar, eu quero retirar e quero encaminhar, pedir já ao Departamento Legislativo,
retirar essa emenda, atendendo o pedido do vereador Hilton Guiar. O pedido do vereador Edson de Souza, a retirada da emenda CM 021/2010, do próprio autor, nossa emenda fica retirada. E passa a palavra ao vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Edson Souza e o vereador Hilton de Aguiar. Essa emenda que o vereador retira, realmente demonstra a consciência do vereador Edson Souza. Parabenizo ao vereador Hilton de Aguiar por ter tido esta consciência de pedir a Vossa Excelência e dizer que isso faz parte da democracia. Isso faz parte desse plenário, onde as discussões, e onde às vezes a gente pode entender e abrir mão, entendermos que nós erramos, e aqui, ou acertamos, e aí entender que é o melhor para Divinópolis, e Vossa Excelência hoje, agora com essa retirada aqui, demonstra realmente que o senhor está preocupado com a cidade. Parabéns, vereador Hilton de Aguiar, e parabéns, Vossa Excelência, por retirar essa emenda, porque, de uma certa forma, essa emenda engessaria o orçamento do ano que vem. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, o governo Vladimir estava um governo muito mau, mas ele acertou com a liderança, quando ele indica o Beto Machado para ser o líder dessa casa, porque no parlamento é isso, essa grandeza. Eu fiquei encantado aqui hoje, com o discurso do Fabiano Tolentino, encantado mesmo, discurso da doutora Luísa Serra, discurso do Geraldinho da Saúde, discurso do Hilton. É isso que o Fabiano falou agora. Sabe que o senhor prefeito não vai repensar que o povo de Divinópolis não quer mais essa injustiça social? E agora aqui, senhor presidente, uma coisa eu quero deixar aberta. Eu não gosto de Divinópolis mais que você, não, mas nós gostamos do mesmo nível. Aqui não tem ninguém melhor que o outro, não. Teve discurso aqui hoje, que eu quero até guardar para o futuro. As pessoas estão parecendo um líder do governo, sem falar que sem estar com a manta do líder do governo. Senhor presidente, em relação às estatísticas, na democracia representativa tem duas formas de ação: quem é governo e quem é oposição. Agora, aqueles isopor em cima d'água é que nós não podemos aceitar. Aqueles isopor, aqueles que fica caladinho, aqueles que não profetiza, aqueles que não denuncia. Isso, Beto. Mas o seu respeito, eu fiz isso atendendo o vereador Hilton, que vem mostrando humildade, competência, mostrando uma votação de justiça aqui. Então, atendendo ele, nós estamos retirando essa emenda. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Adailton Viana. Senhor presidente, nós também, observando a luta aqui hoje por aprovar, derrotar, nós achamos que houve sabedoria em retirar essa emenda, e nós também estamos de acordo. E gostaria, senhor presidente, de dizer que lideranças, hoje aqui nesta casa, se entende, hoje como líder do PMDB, eu faço a defesa do cidadão divinopolitano. Eu quero ser justo. Eu jamais vou vir aqui defender um governo que seja um governo incoerente. Mas quero legislar com coerência. Numa cidade que não existe isenção de imposto. Nós votar uma emenda dando isenção de imposto. Nós estamos usando 2 pesos e 2 medidas. Então, longe de mim querer ser líder de governo. Se eu fosse convidado, eu não aceitaria. Mas trabalhar com coerência, trabalhar com respeito ao cidadão divinopolitano, porque pode muitas pessoas não ter conhecimento. Quando fala que a pessoa só mora em local sem calçamento e sem rede de esgoto, é porque quer. Não é bem assim, não. Às vezes você escolhe um local para morar, e a benfeitoria, ela não, talvez você compra e ela não está ali. Ela vai levar um tempo a chegar. E eu sou um cara que sou paciencioso. Eu posso esperar. Enquanto isso, eu estou lá no meio do povo. Estou no meio das minhas raízes. Seria muito mais feio da minha parte sair das minhas raízes e vir morar no centro da cidade. Jamais faria isso. E não quero ser liderança de governo, mas quero trabalhar com coerência.
sem usar 2 pesos e 2 medidas, porque quando se usa 2 pesos e 2 medidas, não faz justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Antônio Paduano. Eu queria complementar o discurso do nosso colega vereador Adair, até porque dá para o senhor prefeito, assim, uma facilidade muito grande. Se não paga o IPTU, também eu não vou calçar. Quer dizer, fica mais barato dar o IPTU do que o calçamento. Quer dizer, é uma faca de 2 gumes. E amanhã, nós estamos achando, às vezes nós estamos achando que estamos favorecendo o morador, nós estamos prejudicando, porque como você não paga IPTU, nós não temos obrigação nenhuma de calçamento. De forma que, se for entender por esse lado, senhor presidente, nós estamos favorecendo o senhor prefeito. Solicito... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Guiar. Escutando a fala do nobre vereador hoje na rádio, Rodson, até achei de grande valia, pois ele falava sobre IPTU, de lotes vagos, que espero que não só fique no papel, e que só ganhe frutos naquela fala que ele falou hoje. E como eu sou recente na casa, no ano passado eu não participei dessa votação da LDO, eu só tenho que dizer o seguinte: quando eu entrei, alguns jornalistas me perguntou se eu era oposição ou se não oposição, a favor ou contra o prefeito. Jamais serei oposição, mas sim, eu sempre falei, sempre ao lado do povo. Como diz o nobre vereador Edson de Souza, se tratando de ônibus para velório, quando morre um rico, você só vê carros fileiras, que quando a pessoa morre, mal leva a roupa do corpo. E caixão não tem, como diz, gaveta. E eles mal conseguem administrar tantos carros que ali vão. Quando morre um pobre, qualquer região, tanto faz a minha região sudeste, qualquer uma região, Terra Azul, Interlagos, qualquer lugar, eles mal conseguem arrumar um ônibus, onde disse o Edson, a gente fica ali pedindo, como diz o senhor, no dia do aniversário da cidade, infelizmente faleceu 2 colegas, eu pedi um ônibus de manhã, para a parte da tarde não consegui, onde que o senhor presidente me indicou, junto também com a Daíra Otaviano, a Vida Tour, onde que eles cederam um ônibus. Errado, a prefeitura teria sim obrigação de, quando morre alguém, não só além de vender a urna, também a conseguir um ônibus, porque as pessoas que precisam, eles não sabem a quem recorrer, e recorre a essa casa. E eu votei, quando fui fazer minha votação, venho repetir que eu não sou, hora nenhuma, oposição, e sim a favor do povo. Gostaria de pedir ao nobre colega vereador, pastor Paulo César, que lesse a mensagem modificativa. Senhor presidente, o ofício número 054 do senhor prefeito municipal, a mensagem aditiva ao projeto de lei EM 040, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informamos, senhor presidente, que os pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido texto da emenda, e também o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária declara pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, a mensagem aditiva ao projeto de lei EM 040/2010. Em discussão. Em votação.
Fica aprovado a mensagem aditiva ao projeto de lei EM 040/2010 por 10 votos favoráveis. Solicito do secretário a leitura do projeto. Projeto de lei número EM 040/2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2011 e da outras providências. Informamos, senhor presidente, que o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária declara pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei EM 040/2010. Em discussão, em votação. Fica aprovado o projeto de lei EM 040/2010 por 10 votos favoráveis. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Fabiano Tolentino. Senhor presidente, aqui eu venho justificar o voto, porque nós entramos com a proposta de alteração na LDO com relação à assistência social, tendo em vista que, quando tratado área de resultado campo revigorado, que é abastecimento, assistência social e segurança alimentar, que é para promover a política da alimentação, achamos que esse item não deveria estar no cuidado da assistência social, e sim da Secretaria de Agronegócio. Então, portanto, nós entramos com esse pedido, com a área de resultado mais inclusão social, né, também, e mais cidadania. Implantar o sistema de vigilância social, a designação já encontra dentro do sistema de informação, monitoramento e avaliação, então, portanto, não necessitaria. Manter e ampliar o atendimento do Centro de Atenção à Mulher. O texto não define qual centro receberá tais benefícios, não ficando claro o ato. Implantação da ouvidoria municipal da criança e do adolescente. A implantação de ouvidoria não deve ser somente contemplar a área da criança e do adolescente, e sim todas do SUAS. Elaboração dos planos municipais. O ano de 2011 é um ano de conferências municipais. O país e a sociedade civil é chamada a cada 2 anos para deliberar sobre a política social. Onde está a previsão de gastos com mais cidadania? Onde está a previsão de pagamento dos benefícios eventuais já deliberado em resolução pelo Conselho Municipal de Assistência Social? Então, são vários itens que aqui nós pedimos para que seja analisado dentro da LDO e que, sem sombra de dúvida, pudesse ser mudados até para estar ajustando um pouco mais a lei de diretrizes orçamentárias dentro da lei da assistência social. Então, são essas as nossas observações. Votamos favoráveis, porém, aqui a gente justifica o voto já alterando ou tentando alterar alguns dispositivos da LDO para que ela possa vigorar melhor e em conformidade com a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, o vereador Pastor Paulo César. Senhor presidente, o próximo projeto é o projeto de lei CM07, que disciplina o serviço de mototáxi no município de Divinópolis. Com a vossa permissão, senhor presidente, gostaria de pedir que esse projeto fosse retirado de pauta, uma vez que, a pedido de alguns vereadores que ainda não puderam estudar inteiramente o projeto, mesmo assim, senhor presidente, eu quero, atendendo a esses vereadores, pedir que o projeto seja retirado, no máximo até 30 dias, para que seja apreciado. E faço aqui um pedido. O projeto já se encontra na casa a partir do dia 22 de janeiro, e que fossem analisados as partes interessadas que estiveram aqui hoje, mais uma vez, estiveram pedindo, nós pudéssemos estudar o projeto e que na próxima reunião, senhor presidente, pudesse ser apreciado e votado, aprovando ou não o referido projeto. Uma vez, senhor presidente, que já foi regulamentado através do CONTRAN, na resolução 350, de 14 de junho de 2010, e também, senhor presidente, já foi aprovado através de lei federal 12.009, de 29 de julho de 2009, faltando apenas regulamentação no âmbito municipal. É uma necessidade, os mototaxistas têm nos procurado, têm clamado para que nós pudéssemos resolver essa situação.
e já desde o dia 22 esse projeto tramita na casa e precisamos dar uma solução para esses trabalhadores, para tirá-los da clandestinidade. Por isso, senhor presidente, faço aqui esse apelo e esse pedido a Vossa Senhoria. Gostaria Vossa Excelência. de dizer ao novo colega vereador, pastor Paulo César, que Vossa Excelência, em vez de pedir os 30 dias de sobrestamento, que pedisse vista de até 7 dias, porque o projeto não é contado no recesso. Então, que Vossa Excelência mudasse o seu pedido de sobrestamento, pedisse vista de 7 dias, que aí entra a partir de julho. Fica então pedido, senhor presidente, a vista de 7 dias. Dá ou não? Só informar os colegas vereadores que o prazo de pedir sobrestamento do recesso ele não é contado. Aí ele pedindo o vista de até 7 dias, ele tem o prazo dos 30 dias, que foi o acordo que nós fizemos, né, no plenário. Então, a pedido do vereador autor, pela retirada do projeto CM 007-2010, fica então concedido o pedido retirado do projeto com vista de até 7 dias. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto de pauta. Projeto de Lei CM 044/2010 declara de utilidade pública a Associação de Árbitros de Divinópolis, com sede e fórum neste município. Autoria deste vereador, senhor presidente, o quórum para votação a maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Também informamos, senhor presidente, que o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, pela constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico declara pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei de número CM 044/2010. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador autor, vereador pastor Paulo César. Senhor presidente, nós queremos, nessa tarde, pedir o apoio de todos os vereadores aqui presentes, para que nós possamos aqui, através deste projeto de lei, reconhecer como utilidade pública a Associação de Árbitros de Divinópolis, uma vez que essa associação já vem prestando um serviço relevante, um serviço importante ao nosso município, principalmente no que tange ao esporte, muitas vezes a custo zero para a população. Esses senhores que tiveram uma formação, que tiveram um preparo para serem árbitros nas suas modalidades, fazem desprovidos de qualquer outro interesse, a não ser colaborar com o nosso município, colaborar principalmente com os jovens, principalmente com as escolas. E nessa tarde, senhor presidente, temos aqui a associação presente. Quero cumprimentar a todos na pessoa do nosso querido amigo Marco Lúcio, que está aqui, faz parte da associação, e os demais árbitros também estão aqui. Por isso, senhor presidente, queremos pedir penhoradamente a compreensão, o apoio e o voto dos vereadores para que a associação seja reconhecida como utilidade e assim prestar um melhor serviço à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, hoje aqui alguns vereadores falaram em historicidade, estatística. Pastor Paulo é um vereador que tem votado muito contra os meus projetos. Tenho observado o comportamento dele político em relação à minha pessoa, mas eu não posso, senhor presidente, confundir as coisas. Às vezes, pela ação política dele, pela conduta dele em relação à minha forma de ser política, mas eu acho que a associação é um patrimônio e eu quero até parabenizá-lo. Eu não tenho recebido muito merecimento da sua caminhada, eu tenho sido aqui nesse parlamento uma voz, às vezes até muito isolada, mas eu não vou entrar nessa política, senhor presidente. Aquilo que for para o Bom Divinópolis, eu vou votar. Eu acho que o projeto é bom, possa agora, com a aprovação, buscar a utilidade pública estadual e se me coloca à disposição para que nós possamos buscar essa junta, a estadual e a federal, para que possamos buscar recursos, podemos buscar investimento, convênios
para honrar uma instituição que tem um compromisso com o espetáculo social e o espetáculo da vida. O meu voto será favorável, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador pastor Paulo César. Senhor presidente, apenas para agradecer o nobre vereador Edson Souza e dizer o que já disse pessoalmente, quero tornar público. Vereador Edson Souza é, sem dúvida, assim como o vereador Paduano, um mestre de todos nós. E quero dizer ao vereador que terá sempre o meu apoio naquilo que tange, naquilo que está comungando com os meus pensamentos, vereador. Quero dizer que o vereador tem sido, para mim, já disse e repito, um mestre, um professor, e digo mais, dos vereadores o mais, não desfazendo dos meus pares, mas o vereador sabe do meu respeito, ainda que não concorde com alguma posição de Vossa Excelência, o senhor tem todo o direito e também tem o meu direito de ser favor ou não, mas jamais Vossa Excelência poderá abrir mão da minha admiração, do meu respeito, do apreço que tenho por vossa pessoa, pelo vosso mandato e, acima de tudo, pela integridade de Vossa Excelência. Sempre estarei à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei de número CM 044/2010 por 9 votos favoráveis. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei substitutivo, primeiro número CM 036/2010, que altera a lei municipal número 5.102, de 24 de agosto de 2001, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito. Informamos, senhor presidente, que o quórum para a votação, ou melhor, é apenas a maioria simples. Também informamos que o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico declara pela aprovação do referido substitutivo, presidente. Em discussão, projeto de lei substitutivo 1, número CM 036/2010. Em discussão. Eu gostaria de passar essa presidência ao vice-presidente, vereador Dailton Viana, para que eu possa até fazer uma defesa do projeto. Palavra, presidente. Palavra ao presidente Edmar Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto substitutivo, que altera a lei municipal de número 5.102, de 24 de agosto de 2001, que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Combate à Violência no Trânsito. A preocupação desse vereador, ao fazer esse projeto substitutivo, era a questão que esta casa está sempre discutindo algumas questões, principalmente o vereador Adair sempre traz algumas questões para nós, é que nós temos uma semana sem multa no trânsito para orientação aos nossos motoristas, para que possa os agentes estar explicando aos motoristas nas questões de auxiliar, de mostrar como que é o trânsito, por que são feitas as multas. Então, é uma conscientização dos nossos motoristas da nossa cidade, para que nós possamos evitar, às vezes, algumas questões constrangedoras, quando muito acontece, vem trago nessa casa várias vezes pelos colegas vereadores. Então, é nesse sentido que eu peço aos colegas vereadores que votem favorável a esse projeto, que tenho certeza que será de orientar aos motoristas de nossa cidade, uma semana sem multa aqui em nossa cidade, orientando aos nossos motoristas. Peço aos colegas que votem favorável. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao vereador Fabiano Tolentino, retorna a condução dos trabalhos ao presidente Edmar Rodrigues.
Quero agradecer o vereador Adailton Viana e passa a palavra ao vereador Fabiano Tolentino. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que é realmente uma ideia muito boa, porque é uma semana que a gente possa, juntamente com todos os agentes de trânsito, estar conversando com os motoristas, inclusive com os pedestres, para estar ensinando um pouco mais. Ainda outro dia eu estava andando, senhor presidente, com meu pai mesmo na rua, e aí nós paramos na faixa vermelha e nós estávamos comentando, muita gente às vezes não sabe que a faixa vermelha tem que parar, porque ali não tem uma placa falando que é uma parada obrigatória, que ali é a situação do pedestre, então tem que ser informada a situação. Ontem mesmo eu estava numa reunião onde algumas pessoas estavam reclamando que vem pessoas de fora para fazer compra na nossa cidade e sai daqui com a multa. E é muito desagradável, aquela pessoa não volta mais à nossa cidade. Então nós mesmos estamos atrapalhando o nosso comércio, as nossas confecções. Então é muito bom a gente parar numa semana e repensarmos em todo esse quadro de Divinópolis estabelecido das multas, até para que a população possa entender melhor, os agentes possam estar mais em contato com os transeuntes e também com os motoristas. Eu acho que é muito importante, então é de boa hora. E o senhor está de parabéns, senhor presidente. Votaremos favorável com todo prazer. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Adailton Viana. Senhor presidente, também no mesmo rastro da fala do nobre vereador Fabiano Tolentino, quero parabenizar pela elaboração deste projeto, que é um projeto muito bom, né, onde institui a Semana Sem Multa no Trânsito do município de Divinópolis. É muito importante essa Semana Sem Multa, porque é uma semana que a Secretaria de Trânsito, ela vai fazer com que os seus agentes passem a usar do bom senso, coisa que até no momento não vem acontecendo. Não podemos estender a todos os agentes, mas uma boa maioria não estão usando do bom senso. Então, vamos votar esse projeto hoje, instituindo a Semana Sem Multa, e talvez com essa Semana Sem Multa, não só o motorista aprenda, mas também o agente passe a ter o bom senso. Meus parabéns. Palavra, presidente. Palavra o vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela elaboração desse projeto. Uma vez que Divinópolis passa por um período, principalmente agora, inovadora, aonde nós começamos de uma forma real a administrar as ruas de Divinópolis, organizar Divinópolis, que é considerado como se fosse uma roça grande, uma cidade polo, macro, de quase 90 mil veículos registrados em Divinópolis, aonde impossível, há um ano atrás, você encontrar um estacionamento com facilidade aqui no centro, na área central. Hoje, com a democratização, com a organização, começa a sinalização, que é o mais importante, e essa semana, esse projeto de lei, a Semana Educativa, ela é muito importante, porque momento de reflexão, consertar aquilo que está sendo prejudicial para a nossa cidade, aperfeiçoar aquilo que foi bom, e ainda discutir assunto que o povo pode ter oportunidade de passar para a gente, passar para o secretário, o prefeito, questões simples que podem resolver grandes problemas na nossa cidade. Como, por exemplo, foi de uma forma que nós estamos entrando com um projeto também, elaborando para o prefeito, e que nós temos um déficit muito grande em lugares para vender o talão rotativo. Estou entrando com um projeto para criar na Secretaria de Desenvolvimento Social, voltarem os adolescentes de novo, para vender o rotativo na rua, vender o talonário, para consolidar esses lugares que não têm com facilidade a venda do ponto rotativo, criando emprego, criando projetos sociais que vai desenvolver para a nossa cidade. Temos consciência que nós temos muito a acrescentar. E essa semana de conscientização de trânsito, essa semana sem multa, ela é muito interessante, que venha essa semana de reflexão para que nós possamos refletir e tentar organizar ainda mais nosso trânsito de Divinópolis. Obrigado e parabéns, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa deste projeto, um projeto que, sem dúvida, venha somar e colaborar, de uma certa forma, com a situação do trânsito divinopolitano. Essa é uma demonstração de que Vossa Excelência também tem essa preocupação com o trânsito de Divinópolis. E, portanto, ao nós aprovarmos essa tarde, esta semana sem violência no trânsito, vem, de uma certa forma, colaborar com a CETRANS, né? A CETRANS, que já existe hoje, inclusive, um programa, não eu respeito,
né, está sendo divulgado, uma campanha, né, de consciência no trânsito divinopolitano, que foi lançada recentemente, que é Eu Respeito, aonde, de uma certa forma, quer que o cidadão, né, o motorista, aquele que utiliza dos veículos, possa conhecer que tem que respeitar a faixa de pedestre, que o pedestre também tem que também respeitar as placas, respeitar também o trânsito, ou seja, é uma forma de conscientização, e esse projeto de Vossa Excelência, com certeza, veio somar. Também, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, dizer que essa casa, no dia 27 de julho, estará aqui realizando o Dia Municipal do Motociclista, né, um projeto da nossa autoria, que já é uma lei que está em vigência, e convidar a todos para estarem nesse dia, né, principalmente os motociclistas, aonde será apresentada questões sobre direção defensiva, sobre os primeiros socorros, e um dado alarmante, senhor presidente. O dado alarmante de quantos acidentes de motos estão acontecendo na nossa cidade, e que isso está gerando um custo para a nossa saúde imenso. E, portanto, isso será apresentado nesse Dia Municipal do Motociclista, no dia 27 de julho, aqui às 19 horas, onde estaremos também homenageando os nossos motoclubes, os nossos motociclistas destaques, os primeiros motociclistas de Divinópolis. E, portanto, venham também a somar esse projeto de Vossa Excelência. Parabéns por Vossa Excelência ter essa consciência de que nós, parlamentares, temos que buscar mecanismos para melhorar o trânsito divinopolitano. Parabéns a Vossa Excelência. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei substitutivo 1, de número CM 036/2010. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número EM 047/2010, que autoriza o Poder Executivo a instituir gratuitamente no âmbito do município de Divinópolis o curso pré-vestibular popular, denominado Professor Carlos Altivo, sob a coordenação e supervisão da Secretaria Municipal de Educação. Informamos, senhor presidente, que o quórum para a votação é a maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Os pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer de Educação, Cultura, Esporte e Lazer declara pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei de número EM 040. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei de número EM 047/2010, com 7 votos favoráveis. Solicito, secretário... Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Beto Machado. Senhor presidente, esse projeto também de autoria do Executivo Municipal, na verdade, ele vem a criar um instrumento para que aqueles que não têm condição de ter acesso às universidades, né, infelizmente, uma pequena parcela tem esse privilégio de conseguir esse pré-vestibular para que possa adentrar as universidades federais, a ter um curso digno. E, portanto, esse projeto, e aí demonstra a preocupação do senhor prefeito Vladimir, no sentido de que esse pré-vestibular popular, denominado, inclusive, Professor Carlos Altivo, um ícone divinopolitano, e que, portanto, com essa aprovação agora, nós vamos conceder a oportunidade a esses que não têm condição de pagar um pré-vestibular. E, portanto, essa casa, ao aprovar esse projeto, nós até corremos aí para que pudéssemos ter os pareceres, e, portanto, a casa aprova por unanimidade, né, um projeto que, com certeza, vai dar oportunidade àqueles que não têm acesso ao vestibular das universidades federais, e assim ter um curso de medicina, ter um curso de advocacia, um curso de odontologia, ou seja, né, nas universidades federais. E, portanto, esse programa, com certeza, é uma inovação do senhor prefeito, através da Secretaria de Educação, e, portanto, já estará à disposição da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, o próximo projeto é o EM 048, mas ele se encontra prejudicado porque o autor da emenda não está presente, senhor presidente. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número EM 051/2010, que altera a lei municipal número 3.955, de 1º de março de 1996, alterado pela lei municipal número 5.970, de 7 de julho de 2004, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por táxi no município de Divinópolis. Informamos que o quórum para a votação é a maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Os pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade do efeito do projeto, bem como o parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico declara pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número EM 051/2010. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei de número EM 051/2010 por 7 votos favoráveis. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, a secretaria informa que os projetos foram esgotados. Gostaria de agradecer aos nobres colegas vereadores, ao servidor desta casa, à imprensa, as pessoas que estiveram essa tarde aqui nesta reunião, aos telespectadores e a Deus por ter nos dado a condição dos trabalhos desta tarde. E dizer aos colegas vereadores que o recesso inicia hoje, que Vossa Excelência tenha um bom descanso, que possa estar mais tranquilo para poder atender a população de Divinópolis, e se caso for necessário, nós faremos uma outra reunião extraordinária. Obrigado a todos. Boa tarde.